Olá, boa noite, Soninha Francine, vereadora pelo Cidadania. Vai que você entrou aqui, Soninha Francine, underline oficial, por indicação de alguém, não sabe quem eu sou. Vereadora pelo Cidadania em São Paulo. Eu tenho a impressão... Peraí. Oi, Vinícius. Vinícius, já que você tá aí, eu tô no perfil certo? Vou ter que explicar, né? A louca. Eu tenho 2 perfis, quer dizer, eu tenho 2 contas no Instagram. Eu tenho o pessoal, Soninha Francine, que eu criei porque eu queria mesmo compartilhar fotos. Não sei se vocês se lembram, mas a graça do Instagram era ser uma rede social de imagens, e umas imagens incríveis. Aos poucos o Instagram foi mudando aí, né, as suas características e virou uma rede de textos, de postagens acompanhadas de fotos. Mas eu criei o Instagram lá atrás e eu não era muito assídua. Eu sempre gostei mais, o que eu mais gosto é o Twitter, sinceramente. Espero que o Instagram não me derrube agora, depois dessa revelação. Facebook, demorei para pegar gosto pelo Facebook, e o Instagram eu demorei mais ainda. O Instagram eu gostava de entrar para ver as postagens dos outros. Eu mesma não tinha grande vontade assim de postar. E aí eu me elegi vereadora. E aí, vereador não tem que ficar postando quando der vontade. A gente tem obrigação de postar, de prestar contas do que está fazendo. Então, a gente decidiu no gabinete criar um Instagram para falar das coisas de trabalho, das coisas de Câmara Municipal, que se eu tiver entrado no certo, esse aqui, Soninha Francine, underline oficial. Então, sejam muito bem-vindos. O Guga já é freguês, o Márcio do iLib. Márcio, gostei tanto do seu texto sobre depressão no esporte de alto desempenho. Oi, Alexandre. Oi, Sonoros. Você sempre aparece aqui também. Silvana, Jânio. A Silvana é da nossa equipe do mandato e a gente ia fazer uma reunião online. E eu falei, não, entra lá no ao vivo que eu vou falar sobre isso. Então, eu quero falar de 3 assuntos hoje. Primeiro, Cracolândia. Território, cena de uso. Segundo, Operação Urbana Água Branca. E terceiro, Dia da Menina. Então, vamos começar pela Cracolândia. Uau, tanta coisa para falar de Cracolândia, mas assim, espero que todos tenham bem claro que o tema Cracolândia é complexo. Eu esperava que isso fosse o básico, assim, o mínimo denominador comum, que todo mundo no mundo concorde que não é simples. Mas tem gente que acha que é super simples lidar com a Cracolândia. Ou você mete a polícia lá e põe todo mundo pra correr, que porra é essa, palhaçada, parem tudo. Ou que você interna todo mundo à força, ou faz as 2 coisas combinadas. Bota a polícia cata cirurgicamente os traficantes, aí entra a saúde e leva todo mundo internado. Não é bem assim que funciona, né? A Cracolândia tem essas tensões, é claro que tem a presença do crime organizado, né? É muito chocante. Uma dos choques, né, da Cracolândia é ver o comércio ilícito acontecendo assim a céu aberto, a olhos vistos, né? Tem uma barraquinha montada lá vendendo os tijolos, assim, os tabletes de crack partindo, pesando. É muito chocante. É muito chocante. E a outra, o que impacta também é ver a vida que levam os usuários de crack daquela intensidade, né? As pessoas que por inúmeras razões hoje vivem praticamente o tempo todo ou literalmente o tempo todo ali naquele quadrilátero, naquelas 2 ou 3 quadras, e vivem muito em função da disponibilidade do crack, usando o crack com uma intensidade absurda, o que causa muitas perdas e muito sofrimento. Qualquer pessoa que já teve proximidade com um dependente de alguma coisa, de jogo, de álcool, de outras drogas,
sabe como é complexo, né? Se a pessoa pode ser assim, doutora, mestre, sumidade, empresário super bem sucedido, mora bem, tem um baita de um convênio médico, acesso aos profissionais mais gabaritados. Cara, nada disso resolve, vamos dizer. A pessoa tem casa, tem amor, tem família, tem emprego, tem acesso aos melhores tratamentos de saúde, ainda assim é difícil lidar com a dependência, de alguma coisa. Eu dei jogo como exemplo, né? Não é nem só a dependência de substâncias ou com o uso nocivo de substâncias. Imagine alguém que se já teve isso tudo, já perdeu. Se já teve família, não tá mais com a família. A pessoa não deu conta, a família não deu conta. Já teve casa e já não tem mais casa. Hoje dorme num papelão. Já teve cozinha, banheiro, né, telhado, emprego, outros amigos que não os amigos ali do fluxo. Então é uma desestruturação tão forte, tão profunda, é tanto sofrimento, que as pessoas acharem que é só oferecer um tratamento de saúde, é só arrumar um emprego, um lugar para morar, que vai dar tudo certo. Parece, né, que nunca conheceram ninguém que tem onde morar, tem emprego, tem estudo, tem tratamento médico e ainda assim sofre e acaba, né, causando sofrimento a outras pessoas por causa do uso nocivo de alguma substância. Então, a cena de uso, né, a cena de uso da Cracolândia, outros lugares têm outras drogas que concentram, assim, em torno das quais as pessoas se concentram. Eu estudei bastante, né, a implantação de campings pelo mundo para atenção à população em situação de rua. Então tem outros lugares em que a droga ali da cena é metanfetamina, é heroína, e o tipo de sofrimento é muito parecido. Então cenas de uso, como é o caso aqui daquilo que a gente, né, chama de Cracolândia, são territórios super desafiadores, são centenas ou milhares de pessoas vivendo num estado de tensão, de necessidade, de desumanização muito séria. E aí tem os conflitos com a vizinhança, de um modo geral, e com as forças de segurança, né? Ali no território da Cracolândia a gente tem a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar, cumprindo cada uma ali o seu papel. E nos últimos tempos, uma frase que eu ouvi ontem foi assim: o fluxo tá virando todo dia. O fluxo virar é quando as coisas saem do normal, quer dizer, da dinâmica cotidiana do fluxo. Exemplo, a prefeitura limpa as ruas do fluxo, acho que pelo menos 2 vezes por dia. Então tem todo um combinado, tem um pacto ali construído. Olha, é incrível, mas foi construído um pacto que, assim, chegou a hora da limpeza. Todo mundo levanta, cata os trecos, cata o cobertor, cata a barraca, cata sacola de roupa, os cacarecos todos, levanta, se afasta, vem a equipe da prefeitura, garis, caminhão com jato d'água, limpa a rua toda, ali ficam as pessoas esperando, aí as equipes de limpeza vão embora e os usuários voltam pro fluxo. Então, esse é o normal, né? Quando está tudo funcionando conforme o minimamente pactuado. Vocês entendem esse normal, né? Normal dadas as circunstâncias ali daquela cena, daquele território. Aí quando vira o fluxo é quando tem confronto, é quando as pessoas, vamos supor, acontece alguma coisa lá, o crime dá um salve, tem alguma outra circunstância e o pessoal resolve não sair na hora da limpeza.
Esse é um exemplo. Ou como vem acontecendo nos últimos dias, assim, não, o pessoal tá levantando e tá saindo na hora da limpeza, mas na hora que é pra voltar dá alguma merda. Tem algum conflito, tem algum confronto, tá rolando uma tensão além do normal ali. Tá rolando um estresse, uma movimentação das forças de segurança, e principalmente o comportamento de alguns indivíduos, né? Você tem as forças agindo institucionalmente, então monta lá uma barreira de pessoas com os escudos, dizendo, não, a gente não termina X. E aí tem o comportamento dos indivíduos, que além de montar a barreira com o escudo, pode dizer assim, sai daqui, ô filha da puta, vai te catar, seu merda. Entende? Então isso sempre está sujeito a acontecer em qualquer lugar. Quando está na Vila Madalena, imagina na Cracolândia. Mas tem acontecido muito, tem tido muito esse confronto, essa provocação, essa tensão. Algumas pessoas estão associando isso às incursões recentes pela Cracolândia do Arthur Duval, o Mamãe Falei, que vai ser candidato a prefeito de São Paulo, e também a Joyce Hasselman, que foram lá gravar na Cracolândia, mostrando assim, olha que absurdo isso daqui. Não, mas esse prefeito é um merda que não consegue dar jeito nisso, gente, que porcaria. Como se fosse fácil. Como se fosse fácil. Então, o que já não é fácil normalmente, o que já é muito complexo, ganhou esse agravante nos últimos tempos dessa incitação, sabe? Principalmente dessas duas pessoas, da Joyce Hasselman e do Arthur Duval. E isso ajuda a despertar em algumas pessoas essa mesma sensação de que, porra, isso aqui é o que fim na picada, não é possível que ninguém dê um jeito nisso ainda. E isso acaba valendo também para as pessoas que estão lá vestindo uma farda e que também olham e falam, puta que eu pariu, não acredito que eu tô aqui sendo babá de noia, né? Porque eu já ouvi coisas desse tipo. Então tem acontecido episódios assim terríveis e é o tipo de coisa que não tem como dar certo. Você querer resolver a Cracolândia com essa movimentação tensa, essa pressão vai pra lá, vai pra cá, e taca a bomba, e queima a pessoa, e se machuca. Então a gente teve ontem uma reunião para falar sobre isso na Secretaria de Governo, vereadora Patrícia Bezerra, eu, o vereador Daniel Nenberg e o vereador Suplicy, com a secretária de Assistência Social, o secretário adjunto de Governo, eu não lembro se o cargo dele é secretário adjunto de Governo, mas é alguém da Secretaria de Governo ligado diretamente a esse assunto, e um representante da Secretaria de Segurança Urbana. O que eles nos asseguraram é que não determinação da Prefeitura criar confronto, que não é a Prefeitura quem está incitando a causar essa tensão, esse estresse, esse acirramento do que já é tenso, mas que sim, diante do que a gente, né, levou a eles, vários casos assim, né, concretos, eu tive lá sábado à noite, então eu vi, de que indivíduos podem estar, apesar de não serem essas as ordens da prefeitura, podem estar participando dessa incitação em que os usuários são muito suscetíveis, né, ao nervosismo e à agitação, e o tráfico só ganha com assim, não só ganha com a confusão, não, mas o tráfico tem muito o poder de fazer o que quiser da confusão. O tráfico consegue, né, pelo poder que tem, óbvio, incentivar as pessoas para um lado, para o outro. Imagina que alguém dá um berro lá, dá um salve, bora quebrar tudo na Santa Efigênia. Então foi esse o motivo da reunião de ontem, cara, uma preocupação assim, terrível, profunda, com tudo de ruim que pode acontecer com essa tensão, essa coisa diária de o fluxo virou de novo, tiro, porrada e bomba, corre, gritaria. E era esse o assunto da reunião que a gente ia fazer. Eu falei, eu vou falar um pouquinho disso na live,
Depois a gente conversa aí mais concretamente. Falei muito mais sobre Cracolândia do que eu planejava. Eu queria ser muito mais direta ao assunto e dizer por que teve uma reunião ontem, qual que era o assunto, qual que era a preocupação, e acabei me estendendo longamente para falar sobre a cena de uso, a dificuldade de cada indivíduo, do coletivo. Então eu vou pular o assunto 2, eu deixo para amanhã, porque aí eu faço um roteiro mais organizado, que é a história da Operação Urbana Água Branca. Porque não é um tema que seja muito familiar para a maioria das pessoas, né? Operação urbana, leilão de CEPAC, adicional construtivo. Então não quero fazer a mesma coisa que eu fiz em relação à Cracolândia. Ser pouco linear. Então eu não vou falar de operação urbana agora. Eu volto a falar disso antes do fim da semana. Mas não quero ir embora sem falar do ponto 3 da pauta, que é o Dia da Menina. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da Câmara, e a gente já organizou pela comissão. E dentro desse universo de crianças, muitas crianças que sofrem por não ter o mínimo básico, essencial para a sua dignidade, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento com alegria e com acesso, com a possibilidade de desenvolvimento das suas potencialidades. Então, se esse é um universo de pessoinhas que sofrem, crianças de um modo geral, as meninas, como acontece nas várias faixas etárias, mas as meninas sofrem ainda mais por questões diversas, culturais, políticas. Então, no mundo inteiro, as meninas são muito sacrificadas pela família como a que tem a responsabilidade de assumir tarefas de adulto. A menina tem que ajudar a cuidar dos irmãos, tem que cozinhar para os irmãos, para o pai, para a mãe, tem que ajudar a limpar a casa, não pode fazer isso, não pode sair, não pode, assim, tem que trabalhar, não pode se divertir. Trabalhar em casa é coisa para menina, se divertir fora de casa é coisa para os meninos. Então, dentro, né, desse universo que já tem tanto sofrimento. Então, deixa eu aproveitar que eu parei aqui e ler alguns comentários. Depois, na hora da reprise, os comentários não aparecem, mas enfim, vamos lá. A gente está falando de Cracolândia, e falando da atenção. A Márcia Francini, operação sufoco e dor não resolve. Digamos que as pessoas tenham realmente a intenção, pelo bem de todos, de resolver a Cracolândia. Esquece, sufoco não resolve em lugar nenhum. Oi, Malu Molina. Malu também pré-candidata a vereadora pela Cidadania. Oi, Regis, tudo bem? A Márcia Francini, já é difícil, ainda mais quando tem alguém incitando o ódio. Exatamente, o ódio já é dado, a aversão já é dada, a tensão já existe. Não precisa incentivar, mas tem gente que faz questão. A Isabela, só tem esse tipo de postura que não tem a menor ideia do que se trata e de quanto é complexo falar em Cracolândia. A Márcia Aguiar, psicóloga, está aqui também. Márcia, que conhece muito esse universo, todo o universo da população vulnerável, população em situação de rua, população usuária dos serviços assistenciais, população trans. A Márcia faz trabalhos incríveis com população trans. A Elza disse que eu esclareci muito bem as situações. Ai, tomara, não estou me achando muito esclarecedora hoje. O dia foi tenso. A Silvana Barradas, tirar serviços do território faz com que a violência fique cada vez mais escancarada. Tem gente que acha que se você mantém serviços de atenção aos usuários no território, você incentiva as pessoas a permanecer no território. Mas, como disse um conhecido meu, o que faz as pessoas permanecerem no território é a disponibilidade da pedra. É isso que atrai as pessoas para lá. Não é o acesso ao serviço de saúde, ao serviço de assistência social. E aí, se você tira os serviços, mas a pedra continua ali disponível, o usuário de crack, né, o heavy user, ele mal tem energia
para sair de lá. E então não adianta achar que não, vamos tirar os serviços e as pessoas vão acabar saindo. Algumas vão. Muitas pessoas saíram de lá da Cracolândia e foram para o SIAT, que é um serviço novo que une atendimento em saúde, em assistência social, e o SIAT que fica uns, 2 quilômetros distante de lá. Então, sim, algumas pessoas têm, aliás, eu defendi isso em relação, inclusive, aos hotéis sociais, aqueles que foram oferecidos no programa Braços Abertos. Sim, a gente tem que oferecer acolhimento e serviços diversos fora do quadrilátero, fora ali do perímetro da Cracolândia. Sim, para quem quer buscar, tem que ter essa retaguarda, com certeza. Mas isso não significa deixar desassistidas as pessoas que não foram, que não andaram 2 quilômetros até o SIAT, que não foram frequentar as atividades num lugar um pouco mais distante. Tem que ter os serviços no território e os serviços referenciados, as ofertas fora do território. Oi, Marcelo Romão. Oi, César, Laís. Ah, olha aqui, tinha sumido a minha voz. Merda. Puxa vida, quanto será que vocês perderam? Bom, mas no fim já voltou ao normal. A Andréa Campos Martins falando, mundo onde criança não é criança. Exatamente. E isso afeta também meninos que são obrigados, que são corresponsabilizados ou inteiramente responsabilizados pelo sustento da sua família. E que vão vender droga, ou que vão vender bala no farol, ou que vão pedir, ou que vão fazer malabares. Então, sim, é um mundo cruel esse em que criança não consegue ser criança, não consegue brincar, não consegue estudar, ou consegue estudar, mas não consegue brincar de jeito nenhum, porque sai da escola e tem que ajudar a trazer dinheiro para casa, que é uma coisa muito cruel, esse peso, essa responsabilidade. E se isso afeta os meninos, afeta mais ainda as meninas. Então, por isso foi proposto esse Dia da Menina, para chamar atenção para essa condição ainda mais difícil de meninas pelo mundo. O Regis pergunta, tem verba para esses tipos de casos da Cracolândia e da criança? Tem recursos para inúmeros serviços e projetos, mas precisa de mais serviços e projetos e precisa de mais recursos. Uns anos atrás, tinha na Cracolândia o chamado Moinho da Luz, que era um equipamento que funcionava voltado para crianças e adolescentes, e era uma parceria da Secretaria de Assistência Social com o projeto Quixote, que é um projeto maravilhoso de atenção a crianças e adolescentes. Então, o Moinho da Luz era um lugar para a molecada ir comer, brincar, passar por uma conversa com o psicólogo, fazer atividades e não fazer nada. E não nesse governo, no outro, esse serviço foi encerrado. É foda que, assim, a perda desse serviço para crianças e adolescentes ali no território ali da Cracolândia, da região central, foi uma puta perda. Você não tem um serviço especializado. Difícil pra caramba ter esse serviço. Então, assim, dizer que ele não tinha problemas, claro que tinha. Eu fui voluntária do Quixote uma época, e voluntária da comunicação do Quixote, fazer o jornalzinho interno, essas coisas. E, nossa, toda semana as discussões sobre o que fazer em relação ali ao Moinho da Luz eram tensas, intensas. Mas, assim, tinha que ter o serviço e garantir que ele tivesse recursos e condições para funcionar melhor e não ter fechado o serviço. Então, esse negócio também de fechar o serviço da Cracolândia, tem gente que associa, não, porque essa gestão higienista... Não. Criança e adolescente deixaram de ter um lugar para serem atendidos no governo anterior. Então, Regis, tem serviços, tem recursos, mas precisa ter muito mais do que isso. Aguiar. Sério? Parabéns. Feliz aniversário. Sou sua fã. Refugiados urbanos. Era esse projeto do Quixote. Aliás, o Auro Lescher, que é um ali dos
dos diretores, acho que um dos criadores do Quixote usa muito essa expressão refugiados urbanos, e acho isso uma forma muito tocante de se referir às pessoas em situação de rua. Enfim, o Dia da Menina avançou hoje na Câmara, foi aprovado pelas comissões reunidas, porque todos os projetos de lei, antes de chegarem no plenário, eles são avaliados por grupos menores de vereadores reunidos em comissões. Então, hoje, o Dia da Menina passou pelas comissões, ninguém se opôs à proposta. A Adriana Ramalho, vereadora, é coautora também, eu convidei e ela aceitou ser coautora desse projeto. E é isso, é uma data para refletir sobre as dificuldades adicionais que as meninas enfrentam nesse mundo. E a esse respeito, outro dia saiu uma notícia aqui, estou abrindo na tela aqui do meu note, dizendo que, oi Laurentino, também sou sua fã, oi Carvalho Negrão, o Laurentino é um exímio artesão tapeceiro, autor de várias peças que eu tenho na minha casa e que já ensinou muita gente a fazer o tapete amarradinho, muito legal. Olha essa notícia de algumas semanas atrás, 20 dias atrás. Agora passou a ser ilegal as escolas do Zimbábue expulsarem meninas grávidas. Então é esse tipo de coisa com que meninas têm que lidar pelo mundo. A muitas já é negado o direito de ir para a escola, né? A Malala passou a ser conhecida no mundo inteiro por lutar por esse direito e por ter sido atingida com uma bala no olho. E não deixou de lutar por isso, né? Então, meninas têm dificuldade para poder frequentar a escola, para poderem estudar fora. E ainda, se a menina engravida, ela às vezes é tirada da escola, por ordem da escola, porque os pais têm vergonha, porque a menina tem vergonha, como se alguém engravidasse sozinha, né? Então, muitas meninas não conseguem concluir os estudos por razões diversas, entre elas a gravidez. E no Zimbábue, por exemplo, precisaram dizer que é ilegal expulsar meninas grávidas da escola para tentar impedir que isso aconteça. Então, que bom, Dia da Menina. Uma data no calendário só resolve alguma coisa? Não, uma data no calendário não resolve nada, mas enseja discussões, matérias, debates, e fico muito feliz por ter atendido a um pedido, né, da Plan, da Rede Menina, de fazer essa proposta do dia no calendário. É mais legal ainda, né? Não é a gente que inventa uma data e espera que a sociedade adira. Não, a sociedade traz essa demanda e a gente procura, então, né, incluir oficialmente aquela data no calendário oficial. E semana passada eu participei de uma live com o pessoal da Bancada do Livro, uma pré-candidatura coletiva para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com várias pessoas que se apresentam dizendo assim, como é que elas falam? Eu fui atravessada pelos livros. Então, professoras, ativistas diversas, a articuladora da implantação de uma biblioteca comunitária. Procurem aí, dar uma busca por Bancada do Livro, que vocês vão chegar nesse grupo de pessoas incríveis. E elas abrem, eu digo elas, tem homens também, mas vamos generalizar no feminino, não custa nada. Elas abrem e fecham as suas lives com poesia. E eu falei, adorei a ideia, vou imitar. E aí eu separei uma poesia que tem a ver com o Dia da Menina, tem a ver com Cracolândia, tem a ver com crianças em situação de rua. Deixa eu ver aqui o comentário do Bruno. A Malala possui uma das histórias de vida mais impressionantes do mundo. Triste é saber que o que ela sofreu se repete bastante. Mas, puta, como é importante ela ela ser um exemplo para outras meninas de que sim, é possível estudar, é bom estudar. Isso abre horizontes. O Regis, qual o próximo passo do Dia da Menina depois que for aprovado? Então, Regis, quando ele entra para o calendário oficial, na verdade, isso é só um registro. Nada acontece no calendário oficial se a gente não tomar providências para isso. Outro dia mesmo eu dei o exemplo do a Semana da Produção Mais Limpa. Está lá no calendário oficial, Semana da Produção Mais Limpa.
Se não é o Nataline, que é o proponente dessa data, todo ano se mobilizar muito para organizar a Semana da Produção Mais Limpa, P mais L, não acontece. Então, o calendário oficial é um lembrete, é um ensejo, dá uma deixa, mas, de todo modo, a sociedade, os políticos, os governos, é quem tem que fazer alguma coisa para que aquela data seja justificada. Então, na verdade, a gente pode agora, no dia 11 de outubro, fazer toda uma ação, um movimento em torno do Dia da Menina, e pretendo fazer isso, viu, meninas? Anota aí na agenda. Mesmo que ainda não tenha sido sancionado na forma de lei. O Cidadania SP23 está aqui com o coraçãozinho para a bancada do livro. Então eu vou imitar a bancada do livro. Eu não tenho a menor vergonha de imitar o que eu acho legal. E vou encerrar a live de hoje com uma poesia. E foi fácil lembrar de uma que eu amo, que é a da Elisa Lucinda, que é Lua Nova Demais. Eu conheci com a própria Elisa Lucinda dizendo essa poesia num evento que foi organizado, e agora eu não lembro se foi pela Fundação Abrinq, eu acho que não, acho que foi pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI, que em parceria com a Fundação Abrinq concedia o título de jornalista amigo da criança, com o qual eu fui contemplada quando eu era apresentadora da MTV, do Barraco MTV, e naquela ocasião a ANDI, a Fundação Abrinq, entenderam que pelo tipo de debate que a gente promovia na MTV, que eu fazia jus a ser jornalista amiga da criança. E aí num desses eventos, eu acho que era promovido pela ANDI, a Elisa Lucinda foi convidada para encerrar o evento, e ela encerrou dizendo essa poesia, Lua Nova Demais. Então assim, eu vou ler, mas não deixem de dar uma busca depois no YouTube para ver a Elisa Lucinda dizendo isso. A letra livre diz: o Cidadania Sampa pode criar a chapa do livro. Rapaz, e se a bancada do livro for composta por outras pessoas de outros partidos também, que lindo! Sejamos. Então, para encerrar, Elisa Lucinda, Lua Nova Demais. Dorme tensa, pequena, sozinha como que suspensa no céu. Vira mulher sem saber. Sem brinco, sem pulseira, sem anel, sem espelho, sem conselho, laço de cabelo, bambolê, sem mãe perto, sem pai certo, sem cama certa, sem coberta. Vira mulher com medo, vira mulher sempre cedo. Menina de enredo triste, dedo em riste, contra o que não sabe, quanto ao que ninguém lhe disse. A malandragem, a molequice se misturam aos peitinhos novos, furando a roupa de garoto que lhe dão, dentro da qual menstruará, sempre com a mesma calcinha, sem absorvente, sem escova de dente, sem pano quente, sem OB. Tudo é nojo, medo, misturação de cadês. E a cólica, a dor de cabeça, é sempre a mesma merda, a mesma dor de não ter colo, parque, pracinha, penteadeira, pátria. Ela, lua pequenininha, não tem batom, planeta, caneta, diário, hemisfério, sem entender seu mistério. Ela luta até dormir, mas é menina ainda. Chupa o dedo e tem medo de ser estuprada pelos bêbados mendigos do aterro. Tem medo de ser machucada, medo. Depois menstrua e muda de medo. O de ser engravidada, emprenhada na noite do mesmo aterro. Tem medo do pai desse filho ser preso, tem medo. Ela que nunca pode ser ela direito, ela que nem ensaiou o jeito com a boneca, vai ter que ser mãe depressa na calçada, ter filho sem pensar, ter filho por azar, ser mãe e vítima, ter filho pra doer, pra bater, pra abandonar. Se dorme, dorme nada, é o cansaço que se larga, que se rende, ao cansaço da fome, da miséria, da mágoa deslavada. Dorme de boca fechada, olhos abertos, vagina trancada. Ser ela assim na rua é estar sempre por ser atropelada pelo pau sem dono dos outros meninos, homens sofridos, do louco varrido, pela polícia mascarada. Fosse ela cuidada, tivesse abrigo onde dormir, caminho onde ir, roupa lavada, escola, manicure, máquina de costura, bordado, pintura, teatro, abraço, casaco de lã, podia borralheira acordar um dia cidadã. Sonha quem cante pra ela, se essa lua fosse minha,
Sonha em ser amada, ter Natal, filhos felizes, marido vestido, pagode sábado no quintal. Sonha e acorda mal, porque menina na rua é muito nova, é lua pequena demais, é ser só cratera, só buracos, sem pele, desprotegida, destratada pela vida crua, é estar sozinha, cheia de perguntas sem resposta, sempre exposta, pobre lua, é ser menina mulher com frio, mas sempre nua. Lua nova demais, Elisa Lucinda, vejam ela falando isso. Amanhã a gente volta. Boa noite.